Que será ponto de partida para a análise com Adelino Cunha, historiador, e com o Ricardo Costa da SIC. Muito boa noite aos dois. Ricardo, a Sky News alertou que não consegue verificar estas informações de forma independente. Qual é a credibilidade que isto merece, afinal? Alertou para duas coisas. Primeiro, o presidente de Israel, obviamente, sendo uma pessoa bem informada, não faz parte do gabinete de guerra, ou seja, quem está a liderar todo o processo contra o Hamas é o gabinete de guerra que foi criado dentro deste governo de unidade nacional e, portanto, não é uma pessoa que esteja no nível de informação e de decisão mais executiva, ainda assim, obviamente, é presidente do país e, portanto, tem alguma importância, e depois disseram que não encontraram nenhuma forma de confirmar aquela informação e, sobretudo, se aquela informação queria dizer alguma coisa, porque, no fundo, o que o presidente israelita mostra é um folheto, e normalmente as pessoas não andam com folhetos a dizer o que é que vão fazer a seguir, embora possa indicar que, no limite, o Hamas poderia preparar ou pode estar a preparar algum ataque com armas que não são autorizadas a nível internacional, embora nesta guerra Israel também já foi acusado de ter usado fósforo branco, se não me engano é assim essa a expressão que se usa, sim, que é um elemento químico que também não se pode usar em guerras. Israel negou, mas o Hamas reiterou isso. E, portanto, acho que o mais importante aqui, e não é por acaso que o presidente israelita deu esta entrevista, disse isto numa entrevista à Sky News, que sabe que é uma televisão com grande impacto internacional, para que este tema das armas químicas possa ser discutido internacionalmente. Esta guerra tem-nos mostrado que há um processo de comunicação muito complexo, muito rápido, viu-se da forma como, até inédito, como o Hamas primeiro foi divulgando aqueles vídeos brutais, violentíssimos, a conta-gotas ali nos primeiros dias. A questão do hospital? Viu-se agora a questão do hospital, viu-se outras também, como essa a questão do fósforo, viu-se agora esta, e há mais, viu-se agora esta noite, em que um lado e outro estão a tentar dominar as agendas internacionais, sendo que eu acho que o Hamas tem sido até mais eficaz do que Israel na capacidade de narrativas, nomeadamente o tema do hospital. Eles sabiam que, obviamente, minutos depois estava até a Al Jazeera, que também que embora seja uma televisão, enfim, com tem uma quantidade de informação e muitas coisas de grande qualidade, depois também se joga muito o jogo, aliás tem base no Qatar e, portanto, isso está tudo dito. Tem dado, aliás, nesse dia do hospital foi uma televisão que acelerou muito essa informação, a confirmação minutos depois, e de repente isso levou a megas manifestações numa série de países árabes, e quando depois se começa a perceber que se calhar não foi assim, não conseguimos ter a certeza absoluta, mas é no dia a seguir ou já ao fim da noite, enfim, o caos já está lançado a ponto de Joe Biden viu uma cimeira, quando já estava a voar para aquela região, cancelada porque ninguém queria estar ao lado dele nos países árabes. Portanto, eu veria ou colocaria este tema destas declarações do presidente de Israel mais nesse plano do que num plano real de utilização de armas. Adelino Cunha, nós estamos a viver uma verdadeira guerra de informação que está num ponto de tensão muito elevado. Tudo isto, a forma como a informação passa, a rapidez, as redes sociais, tudo isto depois acaba por trazer consequências que o Ricardo ainda agora falava. Não? Exatamente. A principal consequência é o desconhecimento e a ignorância com que nós lidamos com estas circunstâncias, não é? que não sendo novas, neste tempo que está muito acelerado, não é? Muito mediatizado, as bolhas fechadas, torna este debate ainda mais difícil. Eu parece-me que esta notícia, que não está ainda confirmada, tem um efeito prático, ou pretende ter um efeito prático, que é mobilizar o medo. E é o medo coletivo, ou seja, a eventualidade de haver um ataque com armas químicas gera, quer se queira que não, um medo coletivo. E trabalhar com o medo não é novo quando se trabalha com conflitos. O segundo facto tem a ver com aquilo que se pretende fazer em breve, que é a invasão terrestre. Isto também contribui para preparar uma atmosfera que em breve vai ser de uma enorme violência. Eu estava a ver o Ricardo Costa a falar sobre precedentes deste tipo de uso destas armas de comunicação. Eu lembrei-me até do Iraque, quando apareceram as célebres provas de que o Iraque tinha armas de destruição massiva, e foi com esse argumento que Portugal também participou na Cimeira das Lajes para... Embora aí não foi uma coisa de redes sociais, isso foi comunicado nas Nações Unidas
Que é pior ainda. Foi muito pior, não é? Isso foi uma mentira que os Estados Unidos inventaram e na qual, infelizmente, Portugal participou e que deu origem a uma guerra trágica. E nós estamos a perder uma coisa que é essencial nas democracias, que é nós estamos a perder a capacidade de escrutinar aquilo que é verdade, aquilo que é manipulação, aquilo que é mentira. Estamos a usar já todo o tipo de armas. Isto contribui para uma atmosfera que é exatamente o contrário daquilo que nós precisamos. Uma atmosfera tensa, uma atmosfera de ódio, uma atmosfera de radicalização. Exatamente, ou seja, há aqui uma percepção de que vai haver um banho de sangue. E nós lidamos com isto como se estamos a falar de uma coisa que fosse quase que normal, não é? Todas as pessoas estão a dizer que, havendo uma invasão naqueles tempos, que vai haver um banho de sangue. O que significa, penso eu, duas coisas, que a vida daqueles reféns estará seriamente em risco, ou seja, se houver uma invasão que significa um banho de sangue, perder-se a vida daqueles reféns, e por outro lado achar que uma invasão para desmembrar o Hamas, que vai acabar com o Hamas, parece-me que é um pouco fora do contexto, porque violência gera mais violência e não vão conseguir o Estado israelita matar todos os terroristas. E os terroristas que vierem a seguir... E para além dos terroristas, há também a ideia que é difícil de matar. Aliás, exatamente, os próprios campos de refugiados, eu estive a ver há pouco tempo dados sobre isso, já estão na segunda geração. Os refugiados, ou seja, uma geração já de pós-48, que nasceu já em campos de refugiados. Portanto, esta questão vai apenas agravar-se nos próximos tempos, não havendo aqui, e o erro dramático, eu não consigo ver que, de facto, nenhum país que consiga fazer a mediação. Tenta-se apenas atenuar um pouco aquilo que é o caráter violento da reação de Israel, discute-se os limites do direito moral de Israel de punir o Hamas sem punir todo o povo palestiniano, mas tudo isto muito desenquadrado da questão de fundo, que é como é que se pode encontrar uma solução para este problema, enfim, que tendo 75 anos, se o século XX não resolveu, não é agora que se vai resolvê-lo, terão que ser passos... O problema também nasceu no século XX, atenção. O problema nasce no fim do Império Otomano, a meio da Segunda Guerra Mundial, mas, enfim, no fim da Primeira Guerra Mundial. Aliás, no século XX tens razão, nasce com a Declaração de Balfour. Nasce no século XX, antes disso não havia, quer dizer, havia um problema que era uma pátria para os judeus, que era um problema que vinha, enfim, desde tempos imemoriais. Bíblico. Não, mas cresceu muito no século XIX, quando... Infelizmente, a verdade é esta, a Europa se transformou num continente muito antissemita, todo o centro europeu e todo o leste europeu, mas a questão nasce a sério no fim da Primeira Guerra Mundial, aliás, a meio o Império Otomano cai antes do fim no fim da Primeira Guerra Mundial, e é aí que nasce o problema, encontra-se o sítio para onde os judeus podem ir, mas aquilo era um território, bem, que não era a Palestina, aquilo era muito mais, era toda aquela região... A Declaração de Balfour é de 17 ainda, ou seja, é prévia ainda ao conflito, e o que ele diz, o que ele promete aos judeus é que reconhece a existência de necessidade de haver uma pátria judaica. E quando se confirma depois a queda do Império Otomano, no pós-Primeira Guerra Mundial, e ficam os ingleses e os franceses mais focados na costa da Líbia, com a missão, de fundo, de reconstruir aqueles territórios em países independentes, são, de facto, os ingleses ficam com o Iraque, com a Transjordânia, que depois se transforma na Jordânia, e com a Palestina. E sendo um problema tão complexo, com tanto peso da história, e pegando nesta ideia de que o Adelino Cunha falava dos possíveis mediadores, há aqui algum país que possa, de facto, fazer a diferença nos próximos tempos? Não sei, e os Estados Unidos tiveram ali um momento, e aliás eu afirmei isso na SIC, embora acho que enganei-me se calhar um pouco exagerado, quando no dia da viagem de Joe Biden disse que achava que os Estados Unidos tinham ficado um bocado fora de pé ou fora de mão no processo, na verdade depois, e perderam a hipótese de conseguir fazer a cimeira. Tinha sido muito importante para os Estados Unidos terem liderado essa cimeira com a Jordânia e o Egito e a autoridade palestiniana, não o conseguiram, mas, apesar de tudo, nos dias seguintes, através de telefonemas e de sucessivas declarações, os Estados Unidos conseguiram manter um pé na região, embora não consigam ser os verdadeiros mediadores, no sentido em que alguns destes países, e viu-se ontem no encontro no Cairo, não vão querer estar ao lado dos Estados Unidos neste momento, porque sentem que as suas populações são profundamente anti-americanas. Atenção, alguns destes países têm medo de revoltas populares. O Egito foi um dos sítios onde houve a Primavera Árabe, a Jordânia. Por isso é que também está com muitos cuidados em relação à fronteira de Rafah. Muitos destes países são liderados por minorias que o povo não são propriamente democracias, ou não são sítios onde haja eleições regulares, e portanto há um medo de que haja uma revolta popular que possa, ou um golpe palaciano, uma coisa do género, e portanto o tomar posições pró-americanas e que sejam
que sejam impopulares nos seus próprios países, é um medo que eles têm todos. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que os Estados Unidos vão ter alguma dificuldade. Agora, há aqui um jogo, este caso é um caso extremamente complexo, basta ver-se que as negociações para eventual libertação de reféns estão a ser feitas, sobretudo, através do Qatar. O Qatar é um país sunita, mas que é muito ligado ao Irão, que é xiita. O Qatar, como é um país pequeno, embora tenha as maiores reservas de gás do mundo, é isso que o faz ser poderoso do ponto de vista económico, mas do ponto de vista militar não é. Aliás, tem ao mesmo tempo a maior base americana do Médio Oriente é no Qatar, o sítio para onde entram os financiamentos do Hamas é através do Qatar, o sítio onde o Hamas tem o seu escritório oficial, que já foi expulso de vários países, é oficial, tem porta aberta, é no Qatar. E toda a gente sabe que a melhor relação que o Irão tem com qualquer país daquela região é, do ponto de vista oficial, não é com milícias, é com o Qatar. E, portanto, há aqui jogos... Portanto, o Qatar pode ser fundamental. Tem sido para o tema dos refugiados, e também já se percebeu que há haver alguma esperança para a saída de refugiados, provavelmente será com negociações através do Qatar. Mas repara, o ponto que há pouco estávamos a falar das armas químicas tem sobretudo a ver com uma linha de retórica que Israel tem usado, na minha opinião, exagerada, e começou por dizer logo no primeiro dia que o Israel era que o Hamas era o Estado Islâmico. A frase é errada, porque o Hamas é o Hamas, o Estado Islâmico é o Estado. Não é preciso chamar mais alguma coisa ao Hamas, porque aquilo que fez naquele dia já chega e sobra. E, portanto, dizer o Hamas é o Estado Islâmico, porque é que Israel usou isto? Para explicar que, como os Estados Unidos fizeram tudo o que puderam e o que não puderam para acabar com o Estado Islâmico, então deixem-nos a nós, israelitas, agora fazer tudo em relação ao Hamas. E por isso é que agora vem o tema também das armas químicas, que é para justificar uma ação que vai sempre parecer desproporcionada. E vai sempre parecer, e eu acho que vai ser. E eu acho que vai ser, não tem a ver apenas com este caso, agora, com este caso gravíssimo, com aquilo que foi o maior atentado na história de Israel e um dos casos mais graves na história do terrorismo nos últimos muitos anos. Há situações destas em África, aconteceram várias em que o Estado Islâmico do Sahel, entrava em aldeias e matava as pessoas todas, e noutros sítios da África, mas naquela região há muitos anos não havia nada minimamente comparado. O que eu digo é, e tenho dito isto aqui, que é a resposta de Israel, as respostas de Israel normalmente são, eles próprios olham para essas respostas como existenciais, como partindo de um estado de sobrevivência. E, portanto, há sempre uma desproporção nas respostas de Israel. Aliás, é isso que leva a que nas vezes em que foi agredido, e Israel, do ponto de vista militar, com exceção da crise do Canal do Suez, em 56, não estou em erro, com exceção dessa crise em que atacou o Egito, todas as outras vezes Israel foi atacado. E o que aconteceu? Respondeu ganhando território, ou seja, ganha e ganha território. Numa das vezes, quadruplicou o território, que foi em 1967, e por isso é que se fala sempre do regresso às fronteiras pré-1967 nos acordos todos que há diplomáticos. Agora, eu aí acho que a resposta de Israel será sempre muito dura, e será dura porque o caso leva a que seja dura e porque a história Mas estás a faz falar a que seja dura. No futuro. Eu gostava também de saber, no presente, Adelino Cunha, se a resposta até agora está a ser adequada. Não, nós há 8 dias estamos aqui juntos e falamos sobre isso. Na verdade, nós não sabemos, quer dizer, estão a morrer imensos civis e, portanto, não deviam morrer. Muitos bombardeamentos. Muitos bombardeamentos. Se é a resposta que tem que ser ou não sabemos do ponto de vista militar, sim, não há informação para isso. Embora nós estamos à espera da invasão, não é? Mediaticamente à espera da invasão, tal como ansiámos pela contraofensiva, ela já está a acontecer, não é? Não é com aquele volume dos tanques a entrarem dentro de Israel. E ainda hoje morreu um soldado israelita, o próprio Ministério assumiu, com uma arma antitanque do Hamas, portanto, dentro do território. Já e mostra e comprova que o Hamas tem armas antitanque, o que não tinha em 2014, a última vez que Israel esteve dentro do território de Gaza com uma incursão. Portanto, agora há armas de antitanque, é uma confirmação, e as armas antitanque, enfim, toda a gente percebe para que é que servem, e, portanto, é um desafio brutal para Israel entrar ali. Eu só me dizer um ponto, desculpa lá, eu preciso interromper só. Os Estados Unidos, em Mossul, que era uma cidade, há duas cidades que são sempre dadas como exemplo para o que se pode agora passar, que era Mossul e Fallujah, que eram duas grandes cidades israelitas que estavam tomadas pelo Estado Islâmico. Em Mossul, os Estados Unidos demoraram 9 meses a tomar conta da cidade. 9 meses. E tiveram 8.000 baixas nas suas forças, que não são só americanas, eles lideravam uma coligação com soldados iraquianos. Não são operações assim tão rápidas como se pode esperar. São 9 meses, 8.000 baixas do lado das forças que os Estados Unidos lideravam. Portanto, é algo que podemos esperar agora, sim? Sim, eu queria voltar só ao ponto anterior, que se liga com a pergunta.
No dia em que se confundia, que se continua a confundir que o Hamas é a Palestina e que isto é entre o Estado de Israel, que é um Estado de Direito, e o Hamas, toda a gente vai perder. E os palestinos são os primeiros a perder se nós mantivermos esta confusão, que às vezes é deliberada, entre o que é o Estado de Israel e o que é o Hamas. A segunda tem a ver com isto. É deliberada porquê? Porque interessa ganhar mediaticamente a questão, não é? As bolhas mediáticas só são mobilizadas se nós fixarmos uma realidade. E sendo uma realidade que há os bons e os maus, usando até um bocadinho o quadro emocional do 11 de setembro, que se está a tentar fazer aqui uma apropriação desse quadro emocional, que não tem nenhuma comparação a não ser o quadro emocional, significa que as bolhas se vão mobilizar na sua perspectiva fechada de quem é que está certo e quem é errado. Dizer que é entre um Estado de Direito de Israel e que é um grupo que representa os palestinianos, dá essa uma conveniência emocional. Mas eu queria dizer isto, que é, não pode haver nenhuma solução que não passe por recuperar a autoridade da autoridade palestiniana. Essa parece-me que é uma questão fundamental. Eu preciso, novamente, dar capacidade para que a autoridade palestina possa representar, de facto, todos os palestinianos. E a segunda, que vai ter que se colocar em cima da mesa, e não há forma de contornar isto, tem a ver com os colonatos, que estão em territórios ocupados, como disse o Ricardo, desde 67. Isto tem que ser resolvido. Os colonatos, isto tem que ser discutido e resolvido uma vez. E o reconhecimento dos dois Estados. Ou seja, enquanto isso nós... vai demorar muito tempo. Certo, mas eu estou a falar eu concordo, mas... Eu espero que isso aconteça, mas acho o enquadramento da questão do ponto de vista histórico tem que ser feito desta forma que é, a autoridade palestiniana, que foi reconhecida por Israel nos Acordos de Jorge em 93, tem que voltar a ser o interlocutor com o Estado de Israel, não pode ser o Hamas, isto seria completamente uma coisa insana. Segundo lugar, voltar a falar sobre os colonatos e sobre uma questão que é importantíssima, que tem a ver com o reconhecimento dos dois Estados. Porque senão os palestinianos continuam a ser vítimas das circunstâncias e refugiados permanentemente dentro do seu próprio território. Portanto, passaria por aqui. Em relação a Israel, daí eu estava há pouco a dizer que às vezes a tentação é um pouco de haver aqui uma discussão mais emocional do que factual. Israel tem necessidade, em termos da sua segurança, de ter um Estado que seja quase que securitário, porque Israel não sobrevive dentro daquela confusão geoestratégica sem que seja um Estado forte. Há uma questão de segurança e uma questão também histórica. Israel precisa de ter essa presença. No outro tempo, para o mapa, há países que desapareceram. Desapareceu o Iraque, desapareceu a Líbia, aliás, nas sequência das primaveras árabes, desapareceu a Síria. É uma região que está permanentemente a ser reconfigurada. E o Estado como Israel fica ainda mais vulnerável neste contexto. Portanto, eu admito e compreendo, e acho que é aceitável, que Israel seja um Estado forte nesse sentido, mas fazer lá à custa de territórios ocupados sistematicamente, sem reconhecer sequer o direito à existência do Estado palestiniano, é que me parece bastante criticável. Ricardo, e rapidamente para terminarmos, Joe Biden veio avisar para que Israel não se deixe consumir pela raiva, como aconteceu. Sim, essa foi a questão mais importante da sua presença. Foi a frase que marcou esta semana. Foi sobretudo exatamente por causa dos paralelismos com o 11 de setembro, ou seja, o Israel está muito a usar como a ideia do isto é o nosso 11 de setembro. Mas já estão cegos pela raiva? Nos primeiros dias estavam, agora não temos a certeza se de alguma forma, ou seja, este tempo que está, o atraso, não é atraso, ou seja, a contemorização que está a existir para a chamada invasão terrestre, os bombardeamentos têm se intensificado muito, quer por ar, quer através da Marinha, da Armada, porque Israel controla também, obviamente, o mar em frente a Gaza. Isso pode ter a ver com várias razões. Uma das razões, seguramente, é porque se formou o tal Governo de Unidade Nacional, há um gabinete de guerra e já perceberam que a operação militar é muito mais complexa do que isso e isso pode estar a provocar alguma calma. Mas aquilo que Joe Biden disse, que é muito importante, é atenção à questão do 11 de setembro, que é, lembre-se depois o que aconteceu aos Estados Unidos. Não foi numa primeira fase. Numa primeira fase, os Estados Unidos tinham praticamente toda a gente com eles. Eu lembro sempre. Foi a Rússia emprestou bases militares, o Putin, na altura, para os Estados Unidos atacarem o Afeganistão. Foi o primeiro país que se ofereceu. Como hoje nós achamos isto uma loucura. Isto foi há 20 anos, hein? Foi sim, as primeiras bases militares que os americanos usaram para atacar o Afeganistão foram na Rússia, porque havia um interesse comum e havia era importante mostrar a amizade pelos Estados Unidos, que tinham sido atacados de uma forma vil, básica, com aviões contra edifícios civis, uma coisa nunca vista naquela dimensão na história do terrorismo mundial, nunca vista. O que é que acontece? 20 anos depois, os Estados Unidos estavam a sair, quase com uma mão à frente e outra atrás, do Afeganistão, meio humilhados, e as pessoas que eles tentaram afastar, não a Al-Qaeda, que foi praticamente erradicada, nem Bin Laden, que morreu, mas os talibãs voltaram ao poder
no Afeganistão e estão no poder no Afeganistão. E hoje em dia, se alguma Al-Qaeda nova quiser lá ter bases, provavelmente consegue ter bases e campos de treino. Portanto, atenção com o que se cria, cuidado. É um bocado o que o Joe Biden quis dizer, é que a raiva não vos consuma, cuidado com o grau de destruição e com o que isso pode criar. Porque os Estados Unidos têm a questão do Afeganistão e, pior do que isso, e porque é pior, a questão do Iraque, não é? Os Estados Unidos, com o Iraque, desmantelaram o Estado iraquiano para arrebentar o vespeiro e deu origem ao Estado Islâmico e ao caos no Iraque, na Síria e toda aquela região, que não eram propriamente regimes simpáticos para se viver, mas não punham em causa a segurança nem regional, nem internacional, que desde então nunca mais se endireitou. Cunha, para terminarmos, estes avisos dos Estados Unidos, estes avisos de Joe Biden, podem ter aqui alguma influência no adiamento da ofensiva terrestre em Gaza? Eu creio que têm tido. Os Estados Unidos, de facto, são importantes por terem esta influência desde sempre em relação a Israel. Aliás, os Estados Unidos são uma garante da defesa de Israel. Os Estados de Israel, se entrar neste conflito generalizado com o Médio Oriente, ou com uma parte do Médio Oriente, com os países árabes, para sobreviver, terá sempre que ter a ajuda dos Estados Unidos. Portanto, é importante haver este vínculo. É também importante haver um aliado que Israel ouça. Israel só está a ouvir os aliados que dizem claramente que existe um culpado e que esse culpado é toda a Palestina, o povo palestiniano. É bom que haja este racional. Mas há uma questão que nós estamos a perder aqui, e os protagonistas não são inocentes nesse sentido. Falamos há pouco sobre os acordos de Oslo, 93. É a primeira vez que, já que a OLP é reconhecida não como uma organização terrorista, mas como uma entidade que poderia fazer o diálogo com Israel, a OLP reconhece o Estado de Israel como o direito à sua existência. Israel começa a conceder acordos provisórios e parciais para uma crescente autonomia da Palestina enquanto país, não reconhecendo ainda oficialmente. E existem depois duas circunstâncias que fazem com que estes acordos vão por água abaixo. Uma delas é o assassinato pela extrema-direita do primeiro-ministro Rabin, e a seguir tem a ver com a Hamas, a forma como o Hamas recrudesceu a sua violência, e a mesma pessoa é o Netanyahu, que promete reverter todas as políticas que estão a ser tomadas nesta altura e que faz regressar, no fundo, o conflito aquele que era pré-Oslo. Portanto, é Netanyahu e o Hamas que são os protagonistas, novamente, desta acirrada violência. Exatamente como em 93. Portanto, falta aqui alguém, uma voz racional, que possa introduzir algum tipo de regresso a este espírito, que não existe atualmente, penso eu. E a situação vai ser cada vez mais difícil no terreno. Aline Cunha e Ricardo Costa, obrigada pela vossa análise. Obrigado.